Chegamos a mais um estudo do livro de Daniel, uma visão histórica das profecias. E hoje chegamos à quinta parte, o quinto estudo, e como falamos anteriormente, dividimos o capítulo 7 em duas partes para um melhor aprendizado. E falamos então dos 3 primeiros reinos, os 3 primeiros animais, leão, urso e leopardo. E chegamos ao quarto animal, um animal terrível e espantoso. Então Daniel 7 nos fala aí desses 4 animais e conforme vimos, eles têm uma relação com a estátua, com o sonho que Nabucodonosor teve da estátua. O quarto animal aqui representa as pernas de ferro, só que são as pernas, né? Então vamos entender que as pernas aí está simbolizando aí os 2 reinos, que seria do mesmo império, né? Do Império Romano, mas teria dois tipos de governo, um que a gente divide em Roma papal, primeiro Roma pagã, né? ou a Roma política, civil, e depois a Roma religiosa, a Roma papal. E a gente entende que ao longo de todo esse reinado, houve realmente, esse reinado foi dividido, né, em 2 períodos muito marcantes. Então Daniel quis saber mais sobre esse quarto animal, por ser diferente dos outros, né, que despedaçava, esmiuçava, esmigalhava tudo que encontrava pelo caminho, né? Nada sobrava, nada sobejava, mas ele destruía tudo. Nos diz aí o texto, Daniel 7:7. E eis que o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres ou 10 pontas. Então esse quarto animal, ele foi a sucessão dos reinos anteriores. O mundo foi dominado pelos gregos do ano 331 até o ano 190. Na Batalha de Magnésia. Há alguns que entendem que foi até o ano 168 na Batalha de Pydna. Nós vamos entender mais adiante. Então já se passou a Babilônia, passou a Medopécia, agora passou a Grécia, né, o Império de Alexandre e os seus reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, e começa então o Império Romano. Então vamos entender que a Batalha de Magnésia no ano 190 ela foi crucial para Roma. Roma que começou sem muito, vamos dizer assim, sem muita falácia, sem devagar, né, sem que se fosse percebida, mas se tornou uma grande nação. Então foi na época de Antíoco III. Ele voltou-se agora contra a Ásia Menor, a região costeira, marchando até a Grécia, que são as ilhas, e a Macedônia. Antíoco III aqui, ele é a continuação do Rei do Norte, né, o Império Seleucida, e ele então quis aumentar o seu reino, aumentar o seu domínio, e querendo agora dominar outras partes, né, como a Grécia e a Macedônia. Mas teve que voltar por causa dos romanos nas batalhas de Termópilas, e finalmente foi derrotado na Batalha de Magnésia em 190. O exército romano foi comandado por Lúcio Cornélio Cipião, considerado o príncipe, depois cognominado o asiático, ajudado por seu irmão Cipião, o africano. Antíoco III, com 72 mil soldados, perdeu 50 mil homens de infantaria, 3 mil cavaleiros, 15 elefantes, e Cipião fez 1.400 prisioneiros. Os romanos perderam apenas 400 homens. Cerca de um ano depois de perder a Batalha de Magnésia, em 190, ele teve que renunciar a tudo na Grécia, na Ásia Menor, nas regiões do oeste dos Montes Tauro. Roma impôs uma multa pesada e passou a dominar o reino Seleucida. Com essa decisiva vitória romana, terminou a guerra pelo controle da Grécia. Então, observe que restou a Macedônia, mas a Grécia, e não só a Grécia em si, mas justamente todo o mundo asiático ali oriental passou agora para o domínio romano, ou sob controle romano, ou sob o olhar romano. Roma agora passou a ser vista para alguns como um benfeitor, porque estava impedindo de que houvesse uma dominação do Reino do Norte ou até mesmo do Reino do Sul contra as nações, que Roma preferia livre, mas estar sob o seu domínio, né, ao mesmo tempo.
Então, nessa batalha de Magnésia foi um ponto de virada na história do Oriente Médio, pois estabeleceu a presença e a influência romana na região e enfraqueceu o Império Seleucida, que era o maior rival de Roma na Ásia. Os Seleucidas perderam grande parte de seu território, de seus recursos e de seu prestígio após a batalha e nunca mais se recuperaram. E eles tiveram que assinar, no ano de 168, o Tratado de Paz, né? E ali foi justamente que o devolveu as terras que ele tinha conquistado, e além de pagar um alto imposto a Roma. Então, a Batalha de Magnésia foi uma das mais importantes da história antiga, pois mudou o equilíbrio de forças entre as potências orientais e ocidentais. Antes da batalha, o Império Seleucida era o maior e mais poderoso império do Oriente e tinha a ambição de restaurar o antigo império de Alexandre o Grande, que se estendia da Grécia até a Índia. O Império Seleucida representava uma ameaça para a República Romana, que estava em ascensão no Ocidente e que tinha interesses na Grécia e na Ásia Menor. A Batalha de Magnésia pôs fim às aspirações seleucidas e confirmou a superioridade romana sobre o Oriente. Então, por isso que eu considero que a Batalha de Magnésia foi um marco importante na ascensão de Roma como potência mundial. E não na Batalha de Pydna, em 168, que foi parte da Terceira Guerra Macedônica, onde foi somente contra a Macedônia, né? Que a Macedônia já não era um império grande como os Seleucidas. Dominava só aquela região lá da Macedônia. O problema é que, vamos ver o que aconteceu nessa Batalha de Pydna, né? Que Perseu, né, que substituiu seu pai, Filipe V, se achava a própria encarnação de Alexandre o Grande, né? Isso vem lembrar o Saddam Hussein, né, que se achou a encarnação de Nabucodonosor, e a ponto que invadiu o Iraque, o Kuwait, para querer formar um novo império, dominar, quem sabe, o mundo e restaurar a Babilônia, né? E nós vimos qual foi o fim dele. Então, quando Perseu agiu da mesma maneira, né, se achando que era o próprio Alexandre, querendo restaurar o reino de Alexandre, impedir a ascensão de Roma como quarto animal, nós vimos que sempre tem, né, alguém que tenta impedir a ascensão daquilo que Deus disse que iria surgir. E é sempre o inimigo querendo atrapalhar o plano de Deus. Então, por outro lado, em 197 ocorreu a Batalha de Cinoscéfalo, com os romanos contra os macedônios. E foi nessa batalha, me parece que foi já a segunda batalha, fazendo parte da Segunda Guerra Macedônica, aonde Filipe V foi completamente derrotado por Roma, já tinha se enfraquecido, né, e fez um tratado de paz, e assim ele continuou, né, porque aqui esse Império Macedônico já tinha perdido o controle, o domínio, já tinha aceitado a dominação romana, né? A questão da Batalha de Pydna em 168 já foi uma questão aí de Perseu. Então, o que aconteceu em 168, na Batalha de Pydna, Roma acabou com a monarquia da Macedônia, dividindo em 4 confederações, pondo fim completamente qualquer ambição macedônica. Então, em 22 de junho de 168, no sopé do Monte Eolacros, próximo à cidade de Pydna, situada no nordeste da Grécia, o exército romano de 29 mil homens, comandado pelo general Lúcio Emílio Paulo, derrotou em pouco mais de uma hora um exército de 44 mil homens, liderado pelo rei Perseu da Macedônia. Então, aqui já foi, na verdade, igual a guerra também da Magnésia, né? Embora o Reino do Norte continuasse ainda por lá, mas depois de várias batalhas menores, Roma foi se aumentando o seu poderio e o seu domínio, né? Então, o reino lá da Macedônia já tinha perdido, já tinha se enfraquecido, né? O que Roma estava fazendo foi agora, de uma vez por toda, dividiu a Macedônia em 4 para não oferecer mais nenhum problema, né? Nenhuma ameaça a Roma. Mas a questão de Roma se tornar uma grande potência mundial já veio lá da Batalha de Magnésia. Vamos ainda mais para frente entender por quê. Então, quando Daniel viu o quarto animal, desejou conhecê-lo. Queria saber mais detalhes sobre esse quarto animal, porque ele era diferente de todos os outros e ele era terrível, espantoso e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava o que sobejava. Possuía unhas de metal, né, ou de ferro, e tinha 10 pontas ou 10 chifres. Então, na profecia, este quarto animal seria muito grande e forte. O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés
e a fará em pedaços, disse o anjo a Daniel. Então, algumas características particulares desse quarto animal é que terrível, espantoso e muito forte. A potencialidade, a força militar, política e econômica de Roma não havia sido manifestada por nenhum outro povo. Não há dúvida de que esse quarto animal, a própria história está aí para contar que tem uma referência direta a Roma. Ainda diz mais que tinha dentes de grandes ferros, porque na estátua era representada pelas pernas de ferro. Roma fazia guerra não para conquistar e nem por necessidade de expansão, mas por idiosincrasia e prazer. O templo de Jano em Roma devia estar aberto durante todo o tempo que houvesse guerra, e ele esteve aberto permanentemente durante 5 séculos, salvo uma só vez e por poucos anos. E tinha 10 pontas, foi o maior dos impérios. Dizem historiadores que o sol não se punha no Império Romano. Ele abarcava desde a África ao sul até a Inglaterra ao norte, desde a Pérsia a oeste e até a Espanha a oeste. Ou seja, né, ele abrangia uma parte do mundo quando um lado era escuro, mas o outro ainda estava claro, né? Ou seja, o sol nunca se punha em Roma. Então o Império Romano foi aos poucos se desintegrando e no ano 476 da era cristã, com a queda de Rômulo Augusto, seu último imperador, o Império Romano foi dividido em 10 partes, né? Com os ataques dos bárbaros. Então Roma sucumbiu, o Império Romano do Ocidente sucumbiu no ano 476. Então observe que no ano 331 foram os alamanos, que hoje é a Alemanha. Ele, através das investidas dos bárbaros e ao longo dos anos anteriores, de praticamente quase 200 anos antes, Roma foi sendo acossada pelos bárbaros e aos poucos foi se enfraquecendo. No ano 351 foi a vez dos francos, que hoje é a França, que também deram contra Roma. Depois vieram a vez dos burgunhos, ou burgunhões, que hoje é a Suíça, dos suevos, onde hoje é Portugal. E por fim os vândalos, hoje é a África, né? Isso aqui é a divisão de Roma. No ano 457 foram os visigodos, onde hoje é a Espanha. No ano 449 foi a vez dos saxões, onde hoje é a Grã-Bretanha. E em 453 foram os ostrogodos e lombardos, ocupando hoje o território da Itália. E por último, em 476, os érulos ficaram com a parte que hoje também corresponde à Itália. Então essas tribos bárbaras foram dando contra o Império Romano, conquistando parte do Império Romano, e Roma foi diminuindo, né? Então vejo por outro lado porque eu considero que a Batalha de Magnésia 190 foi crucial para a ascensão de Roma como potência mundial. Se você coloca o ano 490 a.C., inclusive, né, na conta inclusive, até o ano 476, nós vamos observar que isso vai dar um total de 190 mais 476. Observe que justamente temos aí 666, né, 666. Tudo aponta que a besta, o anticristo, né, vem de Roma, é ligado a Roma, não só a Roma imperial, como a Roma hoje papal, a Babilônia. O próprio Pedro considerava Roma como a Babilônia, porque não vê só uma questão política, né? Porque eles agiam contra Deus. Tinha os imperadores que, ao ser coroado, eles se consideravam o próprio Deus, como se fosse um Deus encarnado. Eles se arrogavam Deus, agiam como se fosse Deus. Então, não era só uma questão política, mas envolvia aí uma questão de blasfêmia religiosa. Por isso que o 666 é o símbolo do homem, né? Do homem que quer ser Deus, tomar o lugar de Deus, se assentar no trono de Deus, agindo como se fosse o próprio Deus. Então o Império Romano caiu, mas no lugar dele surge aliás, no lugar dele, quando Roma se esfacela em 10 reinos, mas surge um chifre pequeno. E o que faz esse chifre pequeno? Diz lá o texto de Daniel: estando eu observando os chifres, vi que entre eles subia outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante deles. Neste chifre havia olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Daniel, enquanto observava, viu um chifre pequeno e 3 dos outros chifres foram arrancados diante dele. O chifre pequeno tinha olhos e falava com vanglória, ou seja, com blasfêmia, né? Blasfemava de Deus. Daniel pediu a Deus para conhecer mais sobre esse novo poder, esse chifre pequeno, arrogante e blasfemador.
E do outro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória e parecia mais robusto do que seus companheiros. Então, as características do chifre pequeno é que é um poder religioso que recebe a adoração dos homens. Esse chifre pequeno, ele tem uma relação com Apocalipse, com a besta de Apocalipse 13. Ele é a própria besta, onde nos diz que adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. E é isso que ele faz. Porque como é um chifre que a boca cheia de blasfêmia, ou seja, ao falar contra Deus, ele se acha o próprio Deus. Porque aí a blasfêmia é justamente de quem se acha um Deus, então não considera o verdadeiro Deus. Também é um poder político de alcance mundial, porque nos diz o texto que deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação e língua. Então, além de ser um poder religioso, é um poder político. Então, aí nós vimos a união da igreja com o Estado, como era antes, né, quando o Papa, no seu reinado de 1260 anos, ele não só era uma autoridade política, religiosa, mas também política. Não era só um governo religioso, mas era um governo também civil. E como religioso, ele blasfema contra Deus. Diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Ele magoará os santos do Altíssimo e perseguirá o povo de Deus, destruirá os santos do Altíssimo. E assim ele fará, para que ele se imponha como se fosse o próprio Deus, né? Como se fosse Deus no lugar do verdadeiro Deus. Outra característica do chifre pequeno é que sua supremacia, ou seja, seu reinado, duraria 42 meses ou 1260 anos. Esse é o período que está em Daniel 7,25, que é o mesmo que está relacionado com Apocalipse 13,5, quando fala o mesmo período, 42 meses. 42 meses, 1260 dias, é o mesmo período também de 3 tempos e meio, né? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, essa é a profecia que liga Daniel ao Apocalipse. Eu creio que se não fosse essa profecia, a gente não ia poder fazer essa relação, entender que o mesmo personagem que está falando Daniel, do quarto reino, é o mesmo personagem que liga lá com o Apocalipse, do chifre pequeno, né? O reinado do chifre pequeno, então, está relacionado com a besta do Apocalipse, a besta que sai do mar, a besta da água. E ela é a mesma besta, né? O mesmo chifre pequeno é o mesmo de Daniel, porque eles estão aí relacionados com o mesmo período de governo, de 1260 anos. E esse chifre pequeno, o papado, alega ter autoridade para mudar a Bíblia, porque também diz a profecia, né? Cuidará em mudar os tempos e as leis. Então, a própria lei de Deus eles mudaram, né? Em vez da lei dos 10 mandamentos, criaram a lei do catecismo dele, modificando completamente a lei de Deus. Mudou os tempos, né? O dia não começa ao pôr do sol, e sim de meia-noite, né? Na metade da noite é que se começa o outro dia. Mudou o calendário gregoriano, né? Estabelecendo ali a autoridade da igreja. Eu já demonstrei num vídeo anterior que o calendário gregoriano, essa questão dos 10 dias foi uma farsa, porque o calendário não havia esse atraso de 10 dias. Então, mas tudo isso para se impor como autoridade, né, de que pode mudar o que quiser. Mudar a própria Bíblia, mudar aquilo que Deus estabeleceu. Então, você conhece algum poder que, além de ser religioso, tem uma influência política e cuja autoridade se faz sentir em cada tribo, língua e povo? Aonde você vê um poder religioso respeitado e admirado por reis, príncipes, presidentes de república e ministros de Estado? Esse poder religioso perseguiu pessoas ao longo da história, porque elas preferiram obedecer à Bíblia e não à Igreja Católica. Então não há dúvida de que esse poder se trata do Vaticano, se trata do papado ao longo da história. Não há outro poder que nos deu uma outra visão além dessa, né? Esse é o poder político-religioso que governou o mundo. Mas, como disse Apocalipse, né, ele teve ter uma ferida de morte, ou seja, ele sofreu um golpe aonde se separou o Estado da Igreja. O Papa não quis abrir mão de seus poderes temporais, ele queria continuar sendo autoridade mundial sobre a Igreja e sobre o mundo, mas ele foi vencido, né, pelo general de Napoleão durante o Império Napoleônico, onde
vamos ver aqui, continuando, a gente vai ver mais detalhe. Então, esse poder perseguidor e blasfemo do chifre pequeno, por quanto tempo teria Roma poder para perseguir o remanescente fiel? Então, conforme Apocalipse 13, 5, 7, 12, 6, é um período, ali destaca o período de 42 meses, e esses 42 meses é o mesmo período profético de 1260 dias, ou 3 tempos e meio, 3 anos e meio, que também chega a esse mesmo período profético de 1260 anos. Então, esse período começou no ano 538, com o edito de Justiniano, considerando o Papa como cabeça da igreja e corretor dos hereges, né? Ou seja, dando plena liberdade para perseguir todo a quem a igreja considerava herege. E até que chegou em 1798, quando ele foi vencido pelo Império Napoleônico, e aí o Papa foi aprisionado. Então, o que ocorreu com uma das cabeças, ou seja, o Monte Vaticano? Então, nos diz aí que a Bíblia que houve uma ferida de morte, ou seja, a igreja perdeu o seu poder civil, o seu poder político, ele perdeu o seu poder de Estado. Não era mais uma autoridade mundial, apenas passou a ser apenas uma autoridade religiosa. Em 11 de fevereiro de 1798, os exércitos de Napoleão entram em Roma. Então, quando chega no dia, e dá um ultimato para o Papa, né? E ele não renuncia ao seu poder temporal. Então, no dia 15, ele é aprisionado pelo exército de Napoleão, e no dia 20 ele é mandado para o exílio. E então, é onde ele falece então, no ano seguinte, o Papa Pio VI. Então, a ferida de morte, né, para que vocês entendam bem, né, o golpe, a ferida de morte é a separação do poder da igreja e do Estado, né, do poder religioso do poder civil. Então, a gente vê que o casamento, por exemplo, religioso era o único que tinha, né? Se casava na igreja, então valia como casamento para o Estado também, mas depois dessa separação, o casamento foi instituído o casamento civil e independia do casamento religioso, né? Apenas tendo valor para o Estado. Então, o Estado passou a regular a educação também, que era também por conta do poder religioso, e o Estado também passou a administrar. Então, houve essa separação, como diz o texto, o Estado laico, né? Ou seja, o Estado sem religião, sem o envolvimento da religião. Então, quando a Bíblia fala que a ferida será curada, né? Que viu São João aconteceria com a ferida mortal e que faria a humanidade. Em Apocalipse 13:3 diz que a ferida seria curada. Se a ferida foi o golpe, né, que o papado sofreu em separar a igreja do Estado, então a cura da ferida é a união, né, a volta do Estado com a igreja, ou seja, a união numa só pessoa do poder religioso com o poder estatal. Essa é a cura. E quando isso acontecer, né, veja o que diz aí o texto bíblico: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso, Paulo está falando aí do que Jesus não virá sem que antes apareça o anticristo. Tudo que Deus vai fazer, o diabo ele vai fazer, mas com antecedência. Ele se antecipa ao que Deus vai fazer. Se tem a vinda de Jesus, ele vai se antecipar, personificando o próprio Jesus como se tivesse vindo do céu e vai andar aqui pela terra. Deus promete um reavivamento entre o seu povo, ele vai causar um falso reavivamento. Deus promete que haverá curas e milagres, ele também vai fazer curas e milagres. E tudo que Deus vai agir, então ele também se antecipa antes. Se antecipa, né? E assim, o que nos diz esse texto é que é necessário que se manifeste o homem do pecado, ou seja, o anticristo. Mas o que é necessário acontecer antes de o anticristo aparecer? É que venha a apostasia. O que é a apostasia? Observe o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel se reuniu em torno de Samuel e dizendo que queria um rei. E por que eles queriam um rei? Porque queriam ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas.
Então o povo de Israel, eles apostataram de Deus, ou seja, se afastaram de Deus para escolher um governo humano. Eles rejeitaram o governo de Deus. O próprio Deus diz a Samuel: Samuel, não fique triste, porque esse povo não rejeitou a mim. Não rejeitou a você, aliás, né? Rejeitou a mim, para que eu não governe sobre eles. Então isso foi apostasia. Embora Israel continuasse Israel, mas eles apostataram de Deus ao escolher um governo humano. E essa apostasia que Paulo está falando é exatamente isso. É quando os evangélicos, né, esses crentes, eles resolvem escolher um governo humano. Eles escolhem um homem para lutar suas batalhas. A batalha contra a moral, né, contra os maus costumes, contra as imoralidades, contra as violências, contra a guerra, contra, seja a pandemia, a fome, a miséria, as batalhas contra o clima. Ele quer que um homem, eles escolheram não Deus, mas um homem que assuma, né, esse governo humano. Então isso é apostasia, e é isso que o mundo está caminhando, né? O mundo está caminhando para a direita, porque os evangélicos, eles estão se aglomerando, estão apoiando a direita e a extrema-direita, né, nesse movimento mundial do apoio evangélico para escolher governantes que vão após si, né? Ou seja, que tome a dianteira, que governe o mundo, que traga paz e prosperidade como eles esperam e estão pedindo. E assim o mundo está caminhando para essa direita com esse movimento mundial, seja na Alemanha, na Holanda, na França, na Tchecoslováquia, na Inglaterra e os países, né, na Europa, tanto quanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e é uma tendência mundial. Porque é necessário que isso aconteça, né? Que esse mundo evangélico passe a formar um apoio, uma grande massa que vai dar um apoio humano para um governo mundial. Isso é a profecia, né? Porque diz que o mundo inteiro adorará a besta. Só quem não adorará é exatamente quem está escrito, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E esses são que faz parte do remanescente, daqueles que, conforme de Apocalipse 12:17, né, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Ou seja, eles adoram Jesus, eles amam a Jesus, eles fazem de Jesus o seu verdadeiro Deus, não o homem, não coloca sua esperança no homem. Eles sabem que o mundo vai de mal a pior, né? A profecia é essa: o mundo vai de mal a pior. Os homens serão egoístas, arrogantes, blasfêmios, amantes de si, perderão até as afeições, né? A gente está vendo aí perdendo as afeições entre pais e filhos entre irmãos. A violência, a imoralidade está tremenda. E tudo isso nós estamos vendo a profecia se cumprindo. Então nenhum homem vai resolver isso e nem vai melhorar, porque é exatamente o que está acontecendo, é o que está profetizado. Então não vamos lutar contra Deus, vamos ficar do lado de Deus, apoiando aquilo que Deus quer que a gente apoie, que fique do lado dele, não da direita, não da esquerda aqui do mundo, né? O reino nenhum humano é o lado de Deus. O lado de Deus é para cima. Israel não quis ver que a sua salvação vem de cima. Ele devia se atentar para o vertical, não para o horizontal, ser igual às outras nações. E não devemos cometer e cair nesse mesmo erro, como o próprio judeu, ao rejeitar Jesus. Por Jesus não vir como um governo humano para libertá-los da opressão romana, eles rejeitaram Jesus. Eles não quiseram aceitar o Jesus como Deus, né? Como o verdadeiro Deus, o eu sou. E nós também não caiamos nesse mesmo erro, nessa mesma armadilha de querer hoje estar achando que a solução do mundo vem de algum homem. Mas o mundo caminha para isso, porque as profecias de Apocalipse 13 indicam que haverá um governo mundial, haverá uma autoridade universal que vai unir, as duas bestas vão se unir num governo só, onde haverá um poder político e religioso, a união da igreja com o Estado. E o mundo realmente está caminhando para isso. E diante disso, eu quero dar minha opinião, né, entender que, como eu já falei também em outros vídeos, ao analisar essa guerra de Israel, que teve início no dia 7 de outubro de 2023, que foi uma data, né, uma data bem cronológica que eu já demonstrei, que é exatamente quando atingiu o período de 483 anos
do último período, 490 anos, que termina em 2030. Então, a partir então começaria os últimos 7 anos para o sexto milênio. Então, foi uma data bem marcante. E essa data, como eu disse, estava relacionada a 483 anos antes, quando foi criada oficialmente a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada para impedir o Evangelho, para matar e perseguir os cristãos, para agir contra a reforma, né? Foi um movimento contra-reformista para impedir que a Bíblia fosse levada ao povo. Então, de maneira que essa guerra tem a ver com essa mesma finalidade em relação ao Evangelho. Só que não é para bloquear o Evangelho nem impedir, é exatamente o contrário, é para abrir o mundo para o Evangelho. Pois o último sinal e o único que a Bíblia diz que seria o fim é a pregação do Evangelho em todo o mundo. E Satanás tem usado governos humanos para impedir que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E temos um lado ocidental aberto ao cristianismo, mas um lado oriental é fechado ao cristianismo. O inimigo está impedindo, porque se ele impedir que o Evangelho seja pregado ao mundo, ele vai impedir a volta de Jesus. Assim como ele tentou impedir Jesus nascer, Jesus nasceu. Mesmo antes ele tentou impedir que Jesus nascesse desde a descendência da mulher, fazendo Caim e matar Abel. E ao longo dos séculos ele tentou sempre impedir que Jesus viesse da descendência da mulher, assim como tentou matar Moisés. E quando Deus deu a promessa de que seria da descendência de Davi, ele tentou impedir que Jesus viesse da descendência de Davi, ele tentou cortar a linhagem de Davi, que se ele cortasse, ele impediria a vinda do Messias. Então, quando usou Atalia, né, para matar todos os filhos da descendência real, e Joás foi escondido, né, pela sua tia, restou o único descendente da linhagem davídica, assim como também o rei Joaquim. Nabucodonosor veio pronto para destruir Jerusalém, mas Joaquim se rende, se entrega, faz exatamente o que Deus mandou ele fazer, se renda, se entrega, sua vida será poupada. E ele fez exatamente o que Deus disse, e ele se rendeu. Nabucodonosor o levou acorrentado para a Babilônia, esperando que ele morresse na masmorra. Mas depois de 37 anos preso, ele foi liberto e deu continuidade à descendência de Davi. O inimigo não conseguiu destruir, impedir que Jesus nascesse, e mesmo assim tentou matar Jesus. Então, tem sido essa a estratégia dele, impedir que Deus realize seus planos. Então, eu posso ver que essa guerra de Israel, ela tem essa finalidade de fazer com que o mundo oriental vai se abrir para o Evangelho, seja através do início de uma própria guerra, ou o próprio Israel aí, do jeito que está enfraquecendo o poder oriental, né? Eles não estão reagindo. Já 1 ano de luta contra o Hamas e a única reação do Irã, usando o Hezbollah, agora Israel está massacrando, destruindo completamente o Líbano e ninguém se atreve a ajudar, a ir ao socorro. Então o próprio Irã está temendo agora o próprio Israel, né? Temendo o ataque, Israel ataque suas fontes de riqueza petrolífera e também nuclear. E Israel prometeu que irá atacar, mas não sabemos quando, né? Ou se nem será preciso. O próprio Irã pode se quedar, né? Pode se render, mas coisa que parece impossível. Mas a questão não é essa. A questão não é a questão só bélica, a questão é a abertura religiosa que esses países muçulmanos terão que fazer para que o Evangelho seja penetrado e chegue a todo o povo, tribo, língua e nação. Observe que Israel, né, não está se submetendo aos conselhos e orientações dos próprios Estados Unidos, através hoje do governo de Biden. E ele está se insurgindo, né, tomando atitudes, digamos, autônoma e independente. Isso faz com que os Estados Unidos pareça fraco, ou seja, sem moral, sem autoridade sobre Israel. E isso pode repercutir na eleição, né, de maneira que um ataque agora de Israel contra o Irã, mesmo a contragosto dos Estados Unidos, pode desencadear uma relação aí com a candidata, né, a candidata dos democratas, que é apoiada pelo atual governo. Então pareceria que então fosse um governo fraco e a candidata fraca e não consegue ter poder sobre Israel, e isso poderia beneficiar o candidato da direita, né, que a gente
não é que a gente deseje isso no sentido político, mas no sentido profético. O mundo caminha para a direita. Você vê que os evangélicos, no geral, estão apoiando ferrenhamente o candidato da direita. Essa direita conservadora, a direita que prega valores morais, valores bíblicos, e com isso tem arregimentado multidões, como se ele fosse um novo Messias que vai resolver o problema do mundo. Olha aí, a apostasia, né? Trocando Deus por um homem. Mas a conjuntura hoje aí político, social ou religiosa nos leva a isso. E um ataque de Israel agora contra o Irã pode ter uma atuação direta na eleição, beneficiando a direita e aí fazendo com que tenha aí esse candidato, né, para cumprir o propósito profético e desencadear um movimento aí do Ocidente contra o Oriente, e a gente sabe que, de qualquer forma, seja aí um início de uma grande guerra, de um grande conflito, mas, de qualquer forma, o Oriente é que vai perder. Não é o Ocidente que vai perder, mas sim o Oriente. Não, o Israel está do lado do Ocidente, né? Israel é apoiado pelos países ocidentais, mas no sentido de que todos esses países opressores, esses países perseguidores do cristianismo, opressores do evangelho, né, contra o evangelho, são inimigos do evangelho, impede que o povo tenha acesso à Bíblia, é exatamente igual como era no período papal, né? Ninguém podia ter uma Bíblia que ia logo ser queimado na fogueira. Então, nós estamos vendo que o mundo precisa se abrir para o evangelho e o mundo também vai estar se movimentando para um grande bloco mundial, para dar apoio a uma autoridade mundial. A gente já está vendo que passamos por uma grande crise mundial, uma crise sanitária, e agora estamos vivendo uma nova crise mundial, que é uma crise envolvendo a questão do clima, né? E já é uma crise mundial. Essa questão climática está atingindo o mundo inteiro, né? Seja através de enchente, ou de seca, furacões, tempestades, tsunami, derretimento da geleira, aquecimento global, aquecimento dos mares, tudo isso a gente já vive uma crise mundial. Então a tendência é cada vez mais se agravando, o que vai exigir uma autoridade mundial, já que o problema é mundial, né? As autoridades locais não vão ser suficientes, nem vão resolver o problema se não houver uma autoridade mundial para impor uma solução mundial. E tudo isso já está caminhando, né, para esse cumprimento profético que nós estamos vendo à luz da palavra de Deus. Estamos vendo as profecias se cumprindo aos nossos olhos. Estamos vendo Deus dirigindo o mundo para cumprir o seu propósito. E precisamos estar atentos para que entendamos que Jesus está voltando, está muito perto. O tempo está realmente curto, né? O tempo está se cumprindo e breve Jesus voltará. Não nos deixemos enganar. O que mais Jesus disse: vede que ninguém vos engana. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas. E não se deixe enganar, né? Por trocando o governo de Deus por governos humanos. A questão hoje do governo mundial, o governo de Deus o reino de Deus é um reino eterno, não é aqui do mundo. Deus não vai vir implantar aqui no mundo um reino terreno, como até muitos pregam. O Deus vem buscar os seus para levar para os céus. Não haverá um governo de Jesus aqui na terra. Não haverá um governo no templo de Israel, esperando entrar ali um governo que vai reinar o mundo a partir de Israel. Não. O próprio Jesus vai reinar o mundo a partir do céu. O novo reino de Deus seu reino eterno, seu reino celestial, não mais aqui nesse mundo. Então, assim entendemos que nessa quarta estátua a gente viu que as profecias têm se cumprido exatamente como está escrito. Tudo tem seu cumprimento perfeito nas profecias. Estamos no último período da estátua, dos pés de ferro e barro, ou seja, a mistura política, né, ou civil e religiosa, estatal e religiosa, mas também para reinos fortes e reinos fracos, uma mistura ainda de Roma como um poder, como parte de ferro, né, que ainda subsiste aqui nos pés. Então, irmãos, amigos, essa é a mensagem para que despertemos e entendamos que a Bíblia está se cumprindo, a profecia está se cumprindo, então precisamos nos preparar, estarmos preparados pelo poder de Deus para podermos subir quando Ele voltar. Que Deus abençoe a todos.